Agora, para o segundo momento, a gente vai trabalhar esse conceito de onda. Nós estamos todos, sem exceção, mergulhados em ondas. A gente só não está vendo, porque o nosso sentido da visão, a nossa percepção, ela é muito acanhada, né? Pra gente ter uma ideia do que isso significa, se nós formos capazes de pegar uma vara de bambu, colocar na vara de bambu um lenço vermelho, cito vermelho porque é um lenço, vermelho chama atenção, né? E aí vamos supor que a gente mexa assim, né? A vara de bambu e a gente está acompanhando com o olho o lenço balançando. De repente eu aumento a velocidade em que eu vou balançando o lenço na ponta do bambu. E se eu aumentar a velocidade, aumentar e aumentar e aumentar, vai chegar um momento que eu não enxergo mais o lenço, tá certo? Porque a frequência com que aquele movimento acontece, ela é imperceptível para os meus olhos. Então, a nossa acuidade visual, ela é muito baixa. Nós enxergamos frequências no intervalo muito acanhado. E essas frequências são frequências que estão num campo eletromagnético. As propriedades elétricas e as propriedades magnéticas, a gente aprende isso na escola, né? São propriedades eletromagnéticas. Os nossos professores de física até perguntam assim para a gente, para fazer a gente pensar, a luz se propaga no vácuo? Né? Na escola, eles não perguntam isso? Porque, de verdade, o som ele é uma onda mecânica, isto é, ele é uma perturbação das moléculas do ar. Então, como é que funciona? Eu falo aqui nesse microfone, tem outras coisas envolvidas, mas na hora que eu falo, eu movimento uma película que tem aqui dentro, essa película ela vibra. E essa vibração dessa película, pela tonalidade em que eu imprimo, cada tonalidade, a vibração se faz de uma maneira diferenciada. Essa vibração ela é transformada em pulso elétrico. Esse pulso elétrico, isso aqui como vocês estão vendo, é um microfone sem fio. Né? Daí a expressão wireless, sem fio. Esse microfone sem fio significa que ele tem um transmissor. É um transmissor de radiofrequência, sinal de rádio, que é uma frequência que a gente não vê, não olha a olho nu. Essa frequência, esse aqui é um transmissor e lá tem um receptor. Esse receptor ele vai pegar aquela frequência de rádio, vai transformar em pulso elétrico, novamente, vai mandar para essa caixa de som, essas caixas de som vão vibrar, o diafragma dela vai vibrar, quando o diafragma dela vibrar, ele vai ficar empurrando as moléculas de ar de um jeito que o nosso tímpano envia uma mensagem para o nosso cérebro, porque de verdade quem ouve é o cérebro, não é o ouvido, né? O ouvido é só o sensor, ele participa do processo, mas quem ouve é o cérebro e ele vai transformar isso em pulso nervoso e a gente vai receber a percepção sonora. A mesma coisa acontece com a visão. Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, essa imagem. Essa imagem, como é que ela funciona? Por que a gente precisa da luz para enxergar? Porque a luz ela vai incidir sobre essa superfície o pigmento vai absorver determinadas frequências e outras ela vai devolver. Essa parede é branca, ou esse cartaz aqui, essa parte do cartaz, ele é amarela ou alaranjada. Aliás, uma observação, homem só conhece 8 cores e as suas variações de claro e de escuro. Verde claro, verde escuro, azul. Esse negócio de verde água, para mim água não tinha nem cor, né? Negócio de amarelo, bebê é branco, para mim eu sabia que bebê era amarelo. Isso já causa uma confusão mental. Ou então, como é o nome da cor? Fúcsia. Meu Deus do céu, fúcsia. Isso aí é rosa, sei lá o que é. Não é rosa, é outra cor, isso é fúcsia. Ou então não, como é magenta. Bom, a paleta de cores tem 16 milhões de cores para as mulheres. Os homens só conhecem 8, ou melhor, 16, porque tem a variação do claro e do escuro. A abstração feita a isso, aqui você vai ver a cor. Isso aqui é o quê? Eu vou perguntar para a mulher, porque amarelo? Amarelo.
O amarelo queimado. Ele foi à praia, queimou demais. Esse amarelo queimado, o fenômeno aqui é o seguinte. A luz incide sobre essa superfície. A superfície absorve determinados comprimentos de onda e devolve outros. O que ele devolve é o que a gente enxerga. Funciona assim, aquela parede ali, aquela porta ali. Tudo funciona desse jeito. Tá? Então, nós estamos mergulhados em ondas eletromagnéticas. O professor de física, quando pergunta se a luz se propaga no vácuo, é porque as ondas eletromagnéticas não precisam de matéria como som para se propagar. Então, propaga. A luz se propaga no vácuo? A resposta é sim. Ela se propaga no vácuo. A luz não precisa de matéria para se propagar. Aliás, existe uma confusão na comunidade científica, porque a luz se comporta como onda, que é a energia capaz de transportar matéria, e ela também se comporta como matéria. Aí dá uma confusão enorme. Mas tudo, absolutamente tudo, é onda eletromagnética. Se eu pedir para vocês agora pensarem num bolo de chocolate, todo mundo comeu, né? Então tá tudo certo. Se alimentou, tá forradinho. Aquele bolo de chocolate delicioso. Ou então, uma rosa. Vamos imaginar uma rosa. É uma rosa bem rosinha, né? Aí, vocês vão me entender. Quem é do sexo masculino? Se você quiser pensar quem é do sexo masculino numa rosa vermelha, também tá valendo, vai. Ou uma rosa rosa, uma rosa na sua mais variada tonalidade. E vamos imaginar que essa rosa, ela está orvalhada, com aquele caule verde. Isso. Você, tem gente que já está sentindo o cheiro, a gente plasma. No nosso psiquismo, nós plasmamos e aquilo se materializa fluidicamente. E isso não tem nada a ver com espiritismo. Nada. Absolutamente nada. A mente humana, o dínamo mental, é capaz de produzir ondas eletromagnéticas, benéficas ou maléficas. Ele produz, é uma atividade neutra. O que vai determinar se isso é bom ou se é ruim é a utilidade. É o conceito. O ser humano produz onda, aliás, todo corpo físico no universo produz onda eletromagnética. Se o nosso corpo é físico, ele produz onda eletromagnética. Produz. No nosso caso, o campo mental é chamado de psicosfera, que é a capacidade que o nosso psiquismo tem de produzir ondas. Existem as pessoas que relatavam que se aproximavam do Chico e já sentiu vontade de chorar. Porque ele irradiava ternura. O campo mental dele, né? Ele permeava energia positiva, benfazeja. Aliás, fizeram um estudo, né, que o campo de Chico Xavier tinha um raio enorme, que era a capacidade. Tem gente que tem ali de 10 segundos, 30 centímetros, 20 centímetros, 1 metro. Tem gente que antes de você abraçar, você já sente o abraço. Campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, a gente citou aqui, né? Essa aqui é a faixa do Lá natural. Um Lá natural, se você pegar um lápis e bater a ponta do lápis, vai quebrar, né? Mas se você bater a ponta do lápis na superfície de uma mesa e você fizer isso igual um pica-pau, 440 vezes no intervalo de 1 segundo, que é a frequência com que você faz isso, e essa frequência tem um nome, que é em hertz, se você fizer bater 440 vezes, conseguir essa proeza, bater 440 vezes em 1 segundo, você tem um Lá natural. Anota lá. O Lá natural. O que acontece é que você tem variações. Quando você pega a corda de um violão e você estica ela e você solta,
Aquela corda, ela tem um diâmetro, tem toda uma especificação física que ela vai produzir uma vibração que são esses 440 Hz, 440 vibrações no intervalo de 1 segundo. Tudo bem? O que acontece é que aquela corda vibrando, ela não tem uma frequência de 440 constante. Então, ela é 441, 439, 440, 400, né? Aquela variação que a gente chama de fundamental, que é a frequência fundamental que dá origem a ela mesma, né? 440 Hz como sendo lá natural, essa variação de frequência, que a gente chama em música de coma, essa variação de frequência é que nós chamamos também em música de timbre. Então, essa variação de frequência, aí você distingue. Ah, isso aqui é um violino, mas é o mesmo lá. Isso daqui é um oboé. Isso daqui é uma viola. Isso daqui é um... Sabe? A gente distingue o instrumento musical pela variação dessa fundamental. A nota é o lá. Mas a variação da fundamental, essa variação na frequência... Porque senão vira aquela música de botijão de gás, né? Vocês já ouviram? Pois é, a gente não se toca assim, né? Sem emoção, sem nada. E você observa logo que aquilo é eletrônico. Porque não tem essa variação, essa modulação da frequência. E é essa modulação da frequência que faz com que a gente perceba a variedade de instrumentos. Por isso que um lá, num piano, muito embora produza 440 vibrações por segundo, é diferente de um lá no violão. Fechando os olhos, isso aqui é um violão. Não, isso aqui é uma flauta. A gente nota um instrumento, porque a fundamental da vibração é a mesma, mas ela tem variações na fundamental. Isso é muito importante para entender a variação do campo mental. É um exemplo simples, mas a analogia é a mesma. Exatamente a mesma. Então, nós vibramos. E quando a gente vibra, nós produzimos ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas estão num campo eletromagnético. Né? Bom, aqui, para ficar fácil da gente entender... Bom, a ideia era ficar fácil, tá? Aqui você tem o sinal. Tá vendo o sinal? Que é uma variação do sinal, né? O pico, o vale e o pico da onda. O vale e o pico da onda, né? Se vocês observarem com a imagem de baixo, vocês vão observar uma certa similitude. Esse AM que está escrito aqui, isso aqui não é exame oftalmológico, esse ASIM que ele lia e é o M aqui, isso aqui é o AM. Isso aqui significa que isso é uma modulação por amplitude, a amplitude da onda. Está vendo? O que está variando aqui é a amplitude da onda, mas a frequência ela é mantida. Se você modificar, olhar para a figura de baixo em azul, aqui você já tem uma frequência FM. É uma modulação na frequência, no campo da frequência. Então, o sinal FM, o que você modula, o que você vai variar, é a frequência. No AM, o que você vai variar, o que você vai modular é a amplitude da onda. A amplitude do comprimento de onda. Há quem diga que os espíritos superiores têm comprimentos de onda pequenininho com a frequência muito alta. O sinal tem uma frequência muito alta. E aí, a realidade perispiritual deles, como o campo vibratório deles é esse, o espírito inferior, porque ele é denso, ele não acompanha, então ele não enxerga. E a gente vai observar nos relatos, nos livros espíritas, né, nos romances, nas obras espíritas, de espíritos luminares ao lado de espíritos trevosos, e o trevoso não enxerga. No que a gente comentou, no evento que a gente comentou antes do intervalo, né, no primeiro tempo, Ornelas, que é o mentor, né, foi... na obra O Mentor Espiritual de Frederico Figner, que assina a obra como irmão Jacó, naquele diálogo surpreendente com o vampiro, o espírito obsessor, só enxerga Figner, não enxerga Ornelas.
Porque ele, Ornelas, está numa faixa de frequência imperceptível para aquele espírito. Ele está num campo vibratório eletromagnético que aquele espírito não consegue perceber. Então não há similitude vibratória para que se estabeleça uma sintonia. A gente sempre cita o exemplo do rádio. Como é que você sintoniza com uma estação? A estação tem uma antena, ela porta um sinal numa determinada frequência, e nós estamos aqui inundados de frequências eletromagnéticas. Agora o espectro daqui da novela está passando e a gente não está vendo. Estamos todos. Tem um monte de operadora de telefonia celular que tem um monte de espectro de radiofrequência aqui. Que é um tipo, o sinal de rádio é uma faixa, assim como tem o sinal ultravioleta, o sinal de raio-x, os sinais gama, teta, peta. Tem vários tipos de sinais que são campos eletromagnéticos que nós interagimos com esses campos. Inclusive produzidos pela nossa própria mente, chamados pelos espíritos de escola de formas pensamento. Então nós criamos, por isso que médium vidente em reunião mediúnica, o Leão sempre falava isso para mim, olha, o médium vidente numa reunião mediúnica, ele pode ajudar muito, mas ele também pode atrapalhar bastante. Porque às vezes o que ele está vendo é uma ideoplastia. O que é isso? Eu avisei que ia ficar complicado. O que é uma ideoplastia? Ele plasmou uma ideia dele mesmo. E aí ele enxerga num campo vibratório específico e diferenciado uma ideia que, por exemplo, medrou do seu inconsciente. Então ele tem lá um trampo, um problema qualquer com o pai, com o familiar, com a mãe, e ele enxerga aquela pessoa tendo um acidente, porque no fundo ele quer que aquilo aconteça. Eu estou falando nos refolhos do inconsciente, no estado de vigília ele vai até negar. Mas como ele tem um problema do passado com aquela pessoa, inconscientemente ele vai desejar algo como sendo um revés para aquele processo culposo do passado. E aí o clichê mental dele vai produzir, vai plasmar ideoplasticamente, vai criar uma ideoplastia, uma plasticidade vibratória através da ideia, da mente, uma imagem, um cenário que ele, num processo de desdobramento de visão, acha que aquilo é mediúnico, mas foi produzido por ele mesmo. Porque o item 159 do livro dos médiuns, eu falei, é básico. O item 159 é claro. Mediunidade é quando há influência dos espíritos. E nesse caso não tem espírito nenhum. É ele mesmo que é o espírito. Então não é mediunidade. Ernesto Bozano é um processo anímico que vem de ânima, alma dele mesmo. Por isso que o médium vidente pode ajudar muito, mas também pode atrapalhar bastante. Porque ele precisa fazer o autoexame para analisar se aquilo é um processo ideoplástico ou se aquilo é um processo mediúnico. É uma visão mediúnica ou medianímica, que vem de ânima, alma, com o contributo dele mesmo. Se é um Emanuel Swedenborg, né, que anteveu lá o incêndio em Estocolmo, ele estava a milhas de distância, ou se de verdade é realmente alguma coisa que nos refolhos do inconsciente. Por isso que, quando eu era adolescente, eu recebi uma orientação espiritual fabulosa. De um companheiro que, aliás, chamou a gente para fazer um seminário numa casa espírita lá no Rio de Janeiro, chama-se Missionários da Luz, Grupo Espírita Missionários da Luz. Eu estava no encontro de jovens, que chama-se Comerge. Quando eu fui a primeira vez, eu achei que era de comer, né? Mas não. É encontro, confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Bom, lá eu encontrei, eu estava jantando, e eu olhei para uma companheira, e ela jantava também, e de repente eu olhei para ela, como eu estou olhando para o Jorama aqui, e eu vi uma imagem translúcida dela com uma mulher, era uma menina ruiva, uma jovem
ruiva, o cabelo vermelho, umas sardas, eu lembro como se fosse hoje. E ela chorava copiosamente, os olhos verdes, muito brilhantes, mas todo vermelhinho assim, porque ela estava chorando. E ela olhou para mim e ela percebeu que eu percebi. E a menina comia. Eu falei, mas a menina é ela, mas ela não está percebendo que eu estou vendo a menina, mas ela não é a menina. Aquilo me deu uma confusão na minha cabeça, eu, 16 anos de idade. E o grupo, né, a confraternização de Mocidade, tinha uma equipe chamada uma equipe espiritual, né? Atendimento espiritual, atendimento fraterno espiritual. E tinha médico ali, porque é um monte de jovem faz trapolia e tudo mais, né? Então, tinha médico e tinha o grupo de médiuns, que também, eventualmente, eram médicos, fazendo parte do trabalho, do apoio. Eu fui para lá desesperado. Aí o Luiz Maurício, que foi a pessoa que me atendeu, ele me recebeu, teve a didática de me acalmar primeiro, eu fiquei assustado com aquilo. E ele, por isso que a teoria ela é diferente, né, da prática, né? Porque eu comentei para vocês que eu vim de berço espírita, né? Então aquilo para mim não deveria ser nenhuma novidade. E o Luiz falou assim, olha, aí dentre outras coisas, conversou comigo, esclareceu, lembrou pontos que ele sabia que eu sabia. A primeira palestra em casa espírita eu fiz naquela casa espírita onde ele era o presidente, que era o Missionários da Luz. Ele era o presidente do Missionário da Luz, eu tinha 14 anos de idade, né? Enfim. E ele, então a gente tinha alguma intimidade. Ele foi lembrando os pontos, foi me acalmando, e lá pelas tantas ele me disse assim, Marcelo, na mediunidade a gente precisa ter muita ética. Imagina que você, por exemplo, você está subindo aqui a rampa da escola, porque o encontro era numa escola. Você está subindo a rampa da escola, você olha para baixo e você viu o meu carro pegando fogo. É uma visão mediúnica. Você olhou para o meu carro e viu o meu carro pegando fogo. A última coisa que você nem vai fazer é, Luiz, eu vi o teu carro pegando fogo ali, agora eu passei, eu tive uma visão... Não, você não vai fazer isso. A gente precisa ter ética na mediunidade. Você vai arrumar um jeito. Dizia assim para mim, escuta, estava vendo outro dia na televisão, parece que estão fazendo revisão nos carros aí, porque encontraram uns defeitos. Qual o seu carro mesmo, hein? Ah, marca tal. Então, eu acho que é o seu carro, a marca do seu carro que eu vi na televisão. Você não acha que vale a pena dar uma olhada nisso, não? Fazer uma revisão? Você vai arrumar todo um jeito de me dar o recado, menos me dizer que você viu meu carro pegando fogo. Porque a verdade, ela, a despeito de esclarecer, ela também gera tormento. É preciso saber como dizer. E isso não tem receita de bolo para isso. Isso é uma questão de vivência. Eu me lembro, um colega meu, Alacoque, lembro até do sobrenome dele, era o nome de guerra dele. Nós servíamos no navio, por um motivo qualquer, nós não viajamos naquele navio, ficamos destacados em terra, eu e o Alacoque, e um sargento companheiro nosso, a esposa dele, a mãe dele, que já estava internada no hospital, ela veio a falecer. E o comandante ficou com a missão de avisar para o sargento que a mãe tinha falecido, ele estava em viagem, não sabia, eles passaram um rádio para o navio e tudo mais, e era aquela situação delicada, era uma pessoa muito querida, né? E o Alacoque recebeu a missão, assim, ó, quando o navio atracar, na hora que passar a guarda e óleo diesel, a primeira coisa que eles vão botar é um cabo de vai e vem lá e botar comunicação, telefonia para o navio. Assim que isso tiver feito, Alacoque, você vai pegar o telefone, vai dizer lá meia nau lá no passadiço, que é onde fica lá o oficial de justiça, o oficial de serviço, né, responsável pelo serviço da guarda, a meia pau, e vai dizer que o comandante fulano de tal quer falar com o sargento fulano de tal. E eu vou dar o recado para ele. Aí o Alacoque, que não tinha muita coisa na cabeça, pegou o telefone. Sargento, oi sargento, aqui é o Alacoque, olha só. O cara não pode nem olhar porque é um telefone, né? Olha só, eu estou ligando aqui para avisar que sua mãe morreu, tá safo? Eu falei, meu Deus do céu, o comandante saiu de dentro da sala dele, do gabinete, um rolo danado, mas que isso, Alacoque? A pessoa não tem nenhum tato. Nenhum tato. E isso não é só, eu fiz uma consulta médica outro dia, descobri que eu estava com um problemaço aqui nas pernas, e aí, de repente, aí o médico foi, sem olhar para mim, ele prescreveu a receita, eu falei, ele vai olhar para mim uma hora, né? Ele vai olhar para mim uma hora. Aí ele puxou a receita e plac, fez assim.
Aí, tudo bem? Aí eu não peguei receita, né? Eu, não, doutor, não está tudo bem. Aí ele olhou para mim. Falei, pô, o senhor não olhou para mim, não me disse um boa tarde, não me deu um carinho, não disse que gostava de mim, o senhor acabou de me dar uma notícia dessa terrível. Eu me lembro aos 27 anos, quando eu descobri que eu tinha diabetes, a médica me falou o seguinte, olha, você tem 38 vezes mais chances de ter derrame cerebral, você pode ficar impotente antes dos 50 anos, você pode bater com o pé num lugar e gangrenar, não vai sentir dor, vai ter que amputar, você pode ter falência renal. E ela começou a descrever. Aí eu brinquei com ela no final e falei assim, mas o pulso ainda pulsa, né? Doutora, mas ela até que me disse aquilo com jeito, ela olhava para mim, ela respirava, ela falava pausadamente. Cada tipo de fudunço, vou chamar disso, né? Cada fudunço que ela passava, ela fazia uma pausa para ver como é que eu recebia o fudunço. Mas esse daí não pagou nem um guaraná, sabe? Não disse que gostava, ele não fez nada, foi uma coisa assim insensível. Eu fiquei pensando com os meus botões, falei, gente, tem médico que faz medicina porque ele gosta da doença, ele não gosta do doente, da pessoa. E olha que o médico é um mensageiro de Deus, porque os prepostos no mundo espiritual atuam por sobre nós através dessas pessoas, e apesar delas em muitos casos. Então o ponto aqui é, o médium precisa saber como passar a mensagem. Tem que ter essa dignidade, tem que ter esse valor ético construído dentro dele. Porque como nós estamos mergulhados em ondas, a gente pode se perder nessas percepções. E André Luiz, que tem um livro muito denso sobre esse assunto, ele nos lembra, ó, assim é que entre as ondas da corrente alternada para os objetivos industriais, as ondas do rádio, que nós citamos, as da luz, porque a luz é um tipo de onda eletromagnética, a dos raios-x também são ondas eletromagnéticas, tanto quanto as que definem os raios cósmicos são com ondas eletromagnéticas. Aqui André Luiz está botando tudo no mesmo pacote. Assim como está especificando e está colocando dentro do mesmo contexto, ó. E as que superpõem além desses, não existe qualquer diferença de natureza. Para quem ainda teve dúvida, está claro. Nós estamos e somos mergulhados em ondas eletromagnéticas. Há quem, inclusive, diga e pense, porque existe uma corrente de opinião, assim como uma limalha de ferro é atraída pelo poder eletromagnético do ímã, a realidade do campo pulsante, que é a alma, atrai, usando os elementos do planeta, os valores que compõem o perispírito. Portanto, o perispírito é o processo de exacerbação da realidade pulsante que é a alma, que é o corpo espiritual do espírito. Vocês lembram que eu comentei de André Luiz? Para ficar fácil de entender isso, ele já tinha desencarnado, e aí como é que é a cena? Como é que ele descreve o mundo espiritual? Ele dorme e em sonho ele vai ter com a mãe, quer dizer, ele deixou o perispírito lá e foi em essência ter com a mãe dele. Então o perispírito é essa energia que gira, que recebe o campo central pulsante, que é o princípio inteligente do universo. Porque as duas grandes construções de Deus são as construções materiais e as construções imateriais. O que é imaterial é o espírito. O que é material é tudo aquilo que circunvizinha o planeta e que, em alguns casos, também é capaz de nos impressionar os sentidos. Então, essa realidade imaterial que é o espírito, ele possui uma energia que em torno dela circundam elementos do planeta onde ele se movimenta, com maior ou menor densidade, com maior ou menor campo vibratório. Daí a gente dizia assim, o espírito está muito denso.
É fácil entender isso, né? É só você colocar e encher um copo d'água e encher um copo de vitamina de banana. Se você tacar uma bola de gude em cima, quem é que desce primeiro? O do copo d'água. Porque o da banana, da vitamina, porque tem ali a vitamina, o leite, aqueles elementos vão encontrar resistência. Ela está mais densa para poder a bola descer. O campo vibratório da alma, essa densidade, está na razão direta da evolução do espírito. Na razão direta. Quanto mais evoluído, mais sutil o campo vibratório. As propriedades eletromagnéticas daquele espírito se apresentam, se tornam, se mostram mais sutis. A realidade é mais diáfana. Ele não é tão pesado, por isso, inclusive, que consegue volitar. Porque o seu campo perispiritual, também sendo matéria, ela também pode sofrer as injunções da própria gravidade. Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. É uma lei física. Aliás, é uma lei física que existe em todo o universo, não é só aqui no planeta Terra. São as 4 grandes forças do universo. Força gravitacional, que foi a que comentamos, força eletromagnética, força nuclear fraca e força nuclear forte. Aliás, de fraca não tem nada, é só a gente entender como é que funciona a bomba atômica. De fraco não tem nada. Você quer falar? Não, eu queria te perguntar, Marcelo, já assistiu o filme Lucy? Já, olha, Regina até ela nem gosta, porque eu já assisti acho que umas 10 vezes, né? Perguntando se essa fluidez na percepção, né, à medida que a gente vai depurando o espírito, se a gente vai percebendo esses campos magnéticos que a gente está no entorno, como no filme, à medida que ela foi alargando a percepção, né, a consciência, ela começou a ter a percepção de todos os campos energéticos em torno do que existia. Se é semelhante àquele filme. Ótima a tua pergunta. Inclusive, eu vou até aproveitar para dizer para vocês o seguinte, a gente está apresentando todo o conteúdo do seminário e, às vezes, a gente fica sem espaço para perguntas e respostas. Então, nós vamos dedicar o dia de amanhã para nós trabalharmos perguntas e respostas a respeito de todo o material que nós trouxermos aqui. O dia de amanhã vai ficar dedicado. Então, de hoje até amanhã, vocês façam as anotações das perguntas que vocês acham que vocês querem que faça. Eu vou dizer a vocês o seguinte, aquilo que eu não sei, eu digo que eu não sei. 2 coisas eu não faço. Cortesia com o chapéu dos outros, não faço. E dizer que sei o que eu não sei, não faço isso. Então, se eu não souber, agora eu vou ficar com compromisso, até por uma questão, pô, vou querer aprender, né? De buscar, de pesquisar, e depois eu me interagindo com a organização do evento, eu levo até vocês a resposta, consulto os livros. A gente tem feito isso bastante. Existem seminários sobre mediunidade que a gente faz e as pessoas perguntam, entregam as perguntas, eu faço associação das respostas com as obras da codificação, porque não sou eu quem responde, eu não acho nada, já está achado lá. Mas, para buscar, né, responder essa tua pergunta, o Show, eu, Marcelo Show, não tenho muita cognição moral para falar sobre isso, não. Mas do que os espíritos respondem para nós, eu imagino que seja um jogo de xadrez. Que a habilidade no jogo de xadrez é a capacidade que a gente tem de antever jogadas. Então, quando você é iniciante, você consegue antever, e eu joguei xadrez durante alguns anos, você consegue antever um lance, isto é, um possível movimento do teu oponente. E aí, um possível movimento podem ter 5, 6, 8 possibilidades. Aí você já está sofisticando, porque você consegue antever o movimento dele em 8 possibilidades. Aí, dependendo do lance que você faz, da jogada, ele não tem mais 8 possibilidades, ele tem 20 possibilidades distribuídas em 3 movimentos. Aí você começa a mapear isso. Depois de você jogando, você começa a calcular 4 tipos de movimento que ele pode fazer. E cada tipo de movimento com um conjunto de possibilidades. E aquilo vai abrindo uma árvore B+. Aquilo, ele fica de um jeito
que a habilidade do jogador é em conseguir colocar no mindset dele, aliás, essa palavra também em voga, né? Conseguir colocar no mindset dele essa árvore de possibilidades e ir trabalhando com ela. Eu imagino que seja isso no campo espiritual. Porque o espírito, possuindo uma vibração mais sutil, ele consegue, é como Jesus. Quando uma pessoa se apresentava para Jesus, eu imagino que devia ser igual o Super-Homem, o filme do Super-Homem. Ele fazia um scanner assim, já sabia tudo. Por isso que ele dizia assim, eu conheço cada uma de minhas ovelhas. E ele não estava de onda, de balela. Conhecia. Governador do orbe. Sabia. Ele, inclusive, e a passagem do rapaz que gostaria de ter com Jesus, Jesus diz assim, larga tudo que tu tens para mim. Assim, não, Senhor, eu tenho uma birra lá, um jogo para fazer, e eu vou ganhar um dinheirão, depois eu vou no dia seguinte, Jesus, o dia de hoje. E não deu outra. O candidato a seguidor de Jesus faleceu naquela noite. E Jesus sabia. E pelo livre-arbítrio deu a ele a possibilidade da movimentação. Quer dizer, esses espíritos, eles, porque invadem o nosso campo vibratório... Vocês lembram de manhã que nós comentamos de Filomeno de Miranda, né? Que ele foi assistir a mulher e ele percebeu o pensamento da mulher e a mulher percebeu o pensamento dele? Eles entraram numa faixa de similitude de percepções. Então, à medida que a gente vai evoluindo no processo, nós vamos nos permitindo percepções mais sutis. E com isso, no jogo de xadrez das possibilidades, a gente consegue multiplicar as próximas cenas. Por isso que muitos médiuns conseguem perceber situações do futuro. Por isso que João, o evangelista em Apocalipse, consegue descrever trechos da Segunda Guerra Mundial. Agora, não existia avião naquela época, então ele vai colocar como gafanhotos metálicos no céu, porque era a analogia que ele possuía. Grandes cogumelos gigantes como sendo desenho da explosão nuclear. Porque são processos que eles entram no campo vibratório do planeta e dentro dessas visões de 5, 10, 15 séculos, esses espíritos com uma dimensão espiritual mais elevada conseguem permear. Mas tudo isso em função desse campo vibratório que não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência. Então, as frequências mais elevadas para espíritos mais nobres, as frequências mais densas para espíritos baixos. Daí a necessidade do médium de elevar, a gente usa muito essa expressão, né? E ela tem aporte na física. É elevar o padrão vibratório. Então, a pessoa pensa o dia inteiro em comer, a pessoa pensa o dia inteiro em fazer sexo, ela pensa o dia inteiro em ir para o churrasquinho com os amigos para jogar o futebol e dar a dividida na canela do outro. Ela pensa o dia inteiro para falar mal do presidente, do que ficou, do que entrou, do Senado. Ela tem uma vida e aí ela chega na reunião mediúnica, ela liga o interruptor, né, e fala assim, 7 médium bonzinho on, clac. E aí ela virou. Aí só tem um detalhe nesse assunto. Concentração não se improvisa. A gente não consegue improvisar concentração. Concentrar é estar em torno do próprio centro. Para você atuar... E aí não é só a mesa mediúnica, é na vida. Porque quem é médium é médium da vida. Isso aí é uma tolice, uma grande tolice achar que a pessoa é médium na reunião mediúnica. Só. Ali é um capítulo, aliás, é o menor. É a culminância de um processo que vem no diário. A forma como ela se relaciona no mundo para o mundo. Né? Quer dizer, isso é o campo mental dela. E aí os espíritos percebem isso. E o espírito, o médium, que atinge essa neutralidade, ele adquire uma maleabilidade dos espíritos. Com isso, se aproxima desde o sofredor até o mentor espiritual da casa e, quiçá, outros companheiros de possibilidades vibratórias tais. E, às vezes, a mensagem não vem nem por ele. Tem um livro infantil, chama-se O Menino Oculto, O Caminho Oculto. É um livro maravilhoso, infantil.
como a gente evangelizou na infância, eu evangelizei muitos anos na infância, a gente usava muito aqueles livros. E esse livro é bem curioso, porque se você observar, o livro é de veneranda. Mas como é que foi o negócio? Veneranda, vocês lembram? O espírito veneranda, inclusive, é citado em Nosso Lar, teve com Jesus e tal. É uma entidade veneranda. Ela ditou a mensagem para Emmanuel, que ditou para Chico. E é um livro infantil, de altíssimo teor e conteúdo. Então, e a gente está falando de Chico Xavier, hein, gente? Nós estamos falando de Chico Xavier. Estamos falando de Emmanuel. Que ditou é o processo um é uma bridge, né? É uma ponte. A mediunidade é uma ponte. Então, um serviu de intermediário para o outro. E o livro se fez presente. É o processo vibratório que ele começa na nossa atitude. A nossa capacidade de receber o impropério e não devolver. Deixa para lá, ele não me conhece. Ué. Porque eu disse isso aqui. As pessoas, nós as tornamos excepcionais e depois nós nos decepcionamos com elas. Por quê? Porque ninguém é excepcional. Nossa, mas você fez isso? Ué, ele é ser humano, gente. Onde é que está escrito que ele não pode errar? Ele tem a obrigação de acertar e de se corrigir, mas isso é um problema dele com Deus, e o nosso é de não fazer juízo de valor de ninguém. Nós não somos juízes do comportamento de ninguém. Se nós voltarmos para o mundo espiritual dando conta do trampo que a gente recebeu dos talentos, toma aqui, já está lá uma parábola. Senhor, está aqui, ó, recebi de ti 2 denários e eu multipliquei. Toma aqui 5 no lugar. Agora, se você recebeu de Deus uma possibilidade enorme, enterrou ela na terra. Por quê? Porque viveu no mundo gozando. E depois você devolve para o teu Senhor, raizes, né? Do mesmo jeito que recebeu, aí tem alguma coisa de errado, é com você. Porque você não multiplicou aquelas possibilidades. Multiplicar as possibilidades dentro do cenário que a gente está colocando é mexer no nosso campo mental, porque ele tem tudo a ver com isso. Quer dizer, essas imagens que a Regina faz são maravilhosas. Você vê, né? Nós estamos divididos aqui, né? Modulação e sintonia espiritual. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos, e é um clássico do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. De ordinário? Agora, eles influenciam? Influenciam, mas quem determina o nosso comportamento somos nós. Porque nós não somos marionetes de espírito nenhum. Porque senão, onde é que está o nosso livre-arbítrio? Ah, foi o espírito, né? Foi o obsessor. Eu sou assim por causa do obsessor. Quer dizer, só mudou o nome. Chamava de demônio. Ah, é o demônio. E trocou a palavra demônio por obsessor. A gente chamava de confessionário, aí trocou, agora a gente chama de atendimento fraterno. A cabine do confessionário. Porque mudou o nome, mas não mudou o paradigma. A gente, esse aqui está verdinho que eu botei água com limão. A gente chamava de água benta. Agora a gente chama de água fluidificada. Nós mudamos o nome, mas continuamos com os mesmos atavismos. Sabe por quê? Parece duro isso que eu vou dizer. Porque a gente não estuda espiritismo. Porque a gente acha que precisa usar guarda-pó branco para dar passe. Quando o que deve ser puro é a alma. Onde que uma mãe toda suja, porque passou o dia inteiro cuidando da casa, abraça o filho e passa-lhe, transmite ternura e carinho, e aquilo ali não é passe aonde? E não tem nenhum protocolo. Jesus, quando corou o céu, cuspiu no chão, fez uma papinha, esfregou no olho do homem e ordenou. Mas a gente precisa ficar na caminha, deitado, usar um unguento, acordar da cama, botar o pé direito, cheio de ritual, cheio de circunspecção. É muito interessante isso, porque
A mulher, na passagem do Evangelho, que toca em Jesus, estava com uma hemorragia, né? Um sangramento vaginal terrível, e foi, vamos dizer assim, colocada de lado da sociedade. E porque perdia muito sangue, frágil, cheia de debilidades, e a mulher queria ter com Jesus. E é legal essa passagem porque, assim, vocês ficam imaginando um homem que é capaz de impor as mãos e refazer tecidos carcomidos de toda uma vida e recompor membros distorcidos e refazer as carnes em questões de minutos a olhos vistos. Por isso que Judas Iscariote falou assim, sabe o que eu vou fazer? Que ele nem precisava. Eu vou pegar umas moedinhas aí, vou entregar a Jesus, já sei. Quando chegar aqui um soldado, esse homem vai rodar a baiana aqui, vai arrebentar com tudo, porque eu já vi o que ele fez, o que ele faz, ele abre os braços, movimenta, manda o mar ficar calado, um rolo danado. Então já sei, tá seguro. Só que aí o reino que Jesus pregava entre nós gerou na percepção de Judas uma falência tão grande que até insuflado por sua própria noiva, né? Porque aí é uma palestra só para trabalhar isso, mas a noiva dele percebeu que perdera Judas para Jesus e ela se suicida, e lá do mundo espiritual ela insufla Judas Iscariote, que comete o suicídio, mas era um dos discípulos que mais amava Jesus. Por isso que a gente não pode julgar nada nem ninguém. As nossas percepções estão intimamente ligadas ao valor de modulação e sintonia espiritual que a gente dá. E a mulher hemorrediça, a mulher com a hemorragia, ela, quando foi buscar Jesus, aí, em função dessas características, as pessoas se esfregavam em Jesus, né? Porque Jesus passava, era aquela turma do abre-alas, e quando Jesus pergunta assim, uma virtude de mim se desprendeu, eu fico imaginando que Pedro, que é muito parecido com a gente, né, ele olha assim, todo mundo, um sanhaço danado, e fala, Senhor, tipo, se fosse meu sobrinho, falou, geral aqui se esfregou, né? Geral se esfregou no Senhor. Todo mundo se esfregou, mas Jesus disse, não, uma virtude de mim se desprendeu. A mulher tocou em Jesus e Jesus percebeu depois. Mas a gente, para ser atendido, tem que estar com a mãozinha não sei o quê, com a mãozinha não sei o que lá. Eu me lembro que eu fui receber passe de uma senhora e ela me pediu para ficar com a mão assim. Aí eu, por uma questão de hábito, eu me sinto melhor quando eu vou receber o passe, eu gosto de botar a mão assim na coxa, né? Colocar a mão assim na coxa. Eu fico esteticamente melhor, fico melhor e tal. Mas ela foi e levantou a minha mão para eu ficar assim. Aí eu achei, falei, deve ter se enganado, né? Deve ser o filho dela, um amigo. Então eu voltei a mão assim. Ela foi e voltou a mão assim de novo. Aí eu fiquei pensando, e se eu fosse maneta? Aí eu não recebi o passe, né? Quer dizer, não faz nenhum sentido isso. Isso não tem nenhum sentido. Já viu o passe funga-funga? A pessoa acha que o ectoplasma, o fluido, ele entra pelo nariz. Está fazendo... Ou então aquela coisa do seu Miyagi, né, do Karate Kid, que ele bate a mão assim, esfrega, agora vai arrebentar com tudo, né? Agora aquele passe. Isso não tem nenhum aporte doutrinário. Aquela coisa do estalinho, quando eu era adolescente, eu brincava do choque, aquele, como é o passe chicotinho, né, que o médium ficava fazendo aquele chicotinho. Agora, o contraponto dessa história eu contava ali uns 11 anos de idade, estava na casa de um colega, de um companheiro de centro espírita, a mãe dele era médium da casa que eu frequentava, e eu vi uma menina que chegou nos braços da mãe completamente desfalecida, ardendo em febre, ardendo. E a mãe desesperada, minha filha está assim desse jeito, eu estou há 3 dias desse jeito, muito pobre, com dificuldade para médico, não sei o quê. Bom, apareceu lá uma senhora bonachona, com aquelas ruda na mão, né? A ruda, né? E ela pegou, e eu não sei o que aconteceu ali, que foi muito interessante, porque a gente estava brincando, eu acho que eu estava jogando bola de gude, era um negócio assim, de repente, quando aquela mulher entrou, todo mundo parou de fazer o que estava fazendo.
E ela começou a fazer uma prece, a pedir. E o que me chamou muito, mas muito a atenção, é que ela dizia assim, olha, eu não posso nada, mas o senhor pode muito. Vê o que o senhor consegue fazer aí. E ela batia na arruda, no corpinho da menina, e pedia. E de repente, todo mundo que estava ali naquela casa, não era uma casa enorme, gigante, poucos cômodos, era um ambiente simples, né? Mas, de repente, todo mundo ali ficou assim, tomado por uma sensação de êxtase, uma vontade positiva de chorar, uma comoção. E a menina, ninguém me contou isso, eu vi. A menina acordou, contava ali uns 3 anos de idade, 10 minutos depois eu vi a menina correndo para lá e para cá, de calcinha lá para baixo. Mãe, minha filha, vem cá para botar roupa. E a senhorinha da arruda, da varetinha de arruda, voltou para da onde ela veio, que eu nem sei de onde apareceu. Quer dizer, às vezes, nós estamos tão vinculados a protocolos, porque o nosso querido Jorge Andréa, ele trouxe para nós os conceitos dos vórtices de energia em cima dos plexos, né? E a gente, quando faz curso de passe, a gente fica estudando aquilo, decorando. É bom entender. Se você tem, por exemplo, é fácil de entender o que é vórtice. Você pega, de manhã cedo, um copo e enche ele de leite. Depois você pega lá o Nescau, o chocolate, joga lá o chocolate, o que você vai fazer? Você vai mexer. Aí você vai mexer. Quando você soltar, aquilo vira um redemoinho. O nome daquilo é vórtice. Aquilo está ali, girando. Por isso que, agora, se você quiser pegar a energia mecânica que você produziu com o movimento do leite, se você quiser desfazer, o que você faz? Mesma direção em sentido contrário. Por isso que os espíritos vão dizer de passes em sentido anti-horário, para poder fazer um bloqueio eletromagnético em cima daquele sucro de energia malfazejo. Isto é, existe uma dinâmica gestual no passe, a gente só não pode confundir a técnica com a real necessidade. Porque você pode ter a técnica que você tiver. Se você não tiver o desejo sincero da melhoria do outro, você vai plantar bananeira e não vai acontecer nada. Porque esse campo mental, essa modulação mental, ela só se dá no desejo sincero. Não sejamos ingênuos. Então, portanto, no item 225, ele corrobora aqui, né, a ideia da irradiação através do pensamento. A gente não está inventando nada, está no próprio livro dos médiuns essa necessidade. De maneira que as qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são... Olha o que atrai os bons espíritos. É conhecer muito o espiritismo? Olha o que atrai. A bondade, a benevolência, a simplicidade do coração. Eu gosto muito dessa palavra. A simplicidade. Aliás, essa palavra foi um pouquinho capturada, né? O conceito dela foi capturada pela Apple, né? A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Isso é que é ser simples. A simplicidade é quando não sobra nada e não falta nada. E posso dizer para vocês, ser simples é muito difícil. É muito difícil. Você precisa ter um nível de maturidade enorme. O pensamento não é meu, não, é de Leonardo da Vinci. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Porque não sobra nada e não falta nada. É a simplicidade. O amor do próximo. De novo aqui, ó, o despreendimento das coisas materiais. É isso que cria campo eletromagnético para que os bons espíritos sejam atraídos por nós. Essas são as qualidades que os espíritos buscam em nós no processo de intercâmbio mediúnico. Não é ali à mesa, isso não se improvisa. É quem renuncia,
Por isso que a mediunidade são duas encarnações em uma. Porque você tem um compromisso maior com o teu comportamento. Uma vigília constante. Para que você possua essa maleabilidade fluídica. Vocês percebem que o assunto ele não é simples. Ele é de uma sutileza e, ao mesmo tempo, de uma complexidade enorme. E a gente transforma aquilo num ato de fenomenologia que acontece uma vez por semana durante 1h30, 2 numa casa espírita. Quando, de verdade, é um processo para toda uma vida. Os nossos comportamentos, o que a gente pensa, o que a gente fala, como nós agimos, como nós trabalhamos e tratamos os nossos colegas. Porque a vida vai nos mostrando as coisas. De vez em quando, num trabalho, um vira para mim e fala o seguinte: eu vi você lá no YouTube. E aí que carão eu fico se eu tenho um comportamento no trabalho e eu falo outra coisa aqui para vocês. Não é ser santo, mas é ser sincero para consigo mesmo. É buscar um nível de coerência. Então, se você assumiu o trabalho numa reunião mediúnica, é a dor e a delícia. É o conjunto de responsabilidades. Por quê? Porque você tem uma possibilidade enorme pela frente, uma vida de bênçãos. Se não nessa, no mundo espiritual, se não em outras, porque vida a gente só tem uma só. Agora, eu vou trabalhar com vocês o que a gente considera o ponto alto do nosso seminário. Manuel Filomeno de Miranda, ele nos alerta, e a obra Transição Planetária, que a instituição nos pediu para a gente fabricar o seminário, traz isso à baila. O Livro dos Médiuns diz para nós que nós temos 2 grandes escolhos na prática do espiritismo. Um deles é a identidade dos espíritos, isto é saber se aquela mensagem realmente é de Castro de Alves, né? Castro Alves, é saber se realmente aquela mensagem é de Fenelon, é saber se realmente aquele texto que chega para a gente é de Leopoldo Machado, saber se aquela mensagem psicofônica realmente veio do Dr. Bezerra de Menezes, né? Volta e meia, nós já observamos por aí, a própria direção da Mansão do Caminho, ela faz o contraponto das fake news em cima de mensagens que são atribuídas a Divaldo, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande do espiritismo prático, colocado no próprio Livro dos Médiuns, e isso é chamado de escolho. É o escolho do espiritismo prático. Mas ele tem um outro, que é o que a gente vai trabalhar aqui, que é o da obsessão. No item 237, nós lemos já ele. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, escolho. A obsessão é a que deve ser colocada por nós em primeira linha, que é a nossa capacidade ou incapacidade de dizer uma coisa e de fazer outra, de sintonizar com espíritos que buscam explorar tendências nossas. Tendências nossas. Se eu não tenho hábito de fumar, pode aparecer aqui quem for. Ele não vai arrancar de mim um hábito que eu não possuo. Mas se eu tenho o hábito da maledicência, a primeira oportunidade eu vou... Mas menino, você não sabe. E aí eu vou destilar o meu veneno. Os espíritos exploram nossas características. Nossas. Eles não inventam coisas que não possuímos. Eles exploram valores em nós, oportunidades em nós. Isso é muito importante, fique claro. Tá? Bom, a obsessão, ela se apresenta, eu sei que vocês conhecem e dominam esse assunto, de 3 grandes formas. Obsessão simples, fascinação e subjugação. A primeira delas, que é a obsessão simples, eu trouxe aquela imagem ali de Mona Lisa, porque eu gosto de dizer que obsessão simples é igual gripe. Todo mundo tem. Todo mundo. Obsessão simples. Sabe que obsessão simples? É o seguinte, o espírito dá uma sugestão assim no nosso ouvido e a gente dá aquele sorrisinho assim de Mona Lisa, né?
Então é isso. Quando ela chegar em casa, eu vou falar isso para ela. Hoje ela não vai ver só. Ou então ele, né? O Espírito está falando que a gente acha que é da nossa cabeça, né? Olha, que tolice, que ingenuidade. Item 159 do Livro dos Médios. A mediunidade é inerente ao homem. Vocês entendem por que é importante o conceito? E aí, o Espírito sopra, dá aquela buzinadinha no nosso ouvido, a gente dá aquele sorrisinho de Mona Lisa. Isso é obsessão simples. Todo mundo tem. O Di costuma dizer para a gente o seguinte, né? Nós não, no nosso campo de batalha interno, íntimo, nós não podemos impedir que um mau pensamento nos chegue à mente. Mas a gente tem a obrigação de tirar ele da gente. Então você troca. Você tem como impedir que esse passarinho pouse na sua cabeça? Não, mas que ele faça ninho tem. Entendeu a diferença? Então não é negar o pensamento. Você, olha, isso que você está me dizendo, olha só, olha que interessante, parece coisa de doido, né? Isso que você está me dizendo, eu estou até gostando, mas eu não posso mais. Olha isso. Isso que você está me dizendo, você encontra nos refolhos da minha alma. Eu tenho identificação com o que você está me dizendo. Eu gosto do que você está me dizendo, mas eu não posso mais. Isso é a luta do homem com ele mesmo. Isso não aparece para ninguém. Por isso que a gente não pode julgar as pessoas, porque só a criatura sabe o esforço enorme que ela está se submetendo para poder vencer uma dificuldade. A gente não pode. Não temos nenhum aporte moral. E olha, quem tem, não faz. Quem tem, não faz. Então, a obsessão simples é isso aí. Ó. Na obsessão simples, olha só isso aqui. O médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito. Ele sabe, ele tem consciência. Ele acatou a sugestão. Ele acatou a sugestão. Porque essa sugestão, as mais das vezes, encontra a guarida no seu mundo íntimo. Quando ele chegar em casa, eu vou descer o barraco e eu vou dizer tudo o que ele precisa. É o oráculo de Delfos da pessoa. Eu vou dizer toda a verdade para ele agora. De hoje não passa. É o Espírito falando. Não, concordei. E aí é o barraco dentro de casa, né? O barraco doutrinário. Porque não sejamos ingênuos. Se para estabelecer a união entre as pessoas, a gente precisa semear discórdia, tem alguma coisa de errado. Porque o amor é dúlcido. Jesus não nos ensinou isso. A apontar o dedo na ferida dos outros. Quando a mulher adúltera, ela é posta em praça pública num ato vergonhoso entre os judeus primitivos, aonde 3/4 das pessoas que estavam ali se serviam dos préstimos daquela mulher em atos considerados por eles mesmos à lei judaica como sendo reprováveis, 3/4 deles, a mulher circunvizinhava as pessoas e identificava alguns. E Jesus sabia disso. E conta Amélia Rodrigues que quando ele é abordado, ele num primeiro momento não olha nem para a mulher, para não ofender a mulher com o olhar dele. E por fim, o diálogo magnânimo. E sabe que
O que eu acho de mais delicioso nessa passagem é que Jesus faz tudo isso sentado. Ele faz o que seria um julgamento. Ele se coloca num tribunal de justiça em praça pública, aonde todos aqueles de nós, pecadores, estávamos de pé e o único juiz do planeta estava sentado. E as pessoas envergonhadas, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Eles saem, um a um, dos mais culposos, dos que além de culposos têm atitudes dolosas, aos mais jovens, e fica somente o governador do orbe e aquela mulher. Esse é o julgamento de Jesus. Aonde estão aqueles que te recriminaram? Eu também não te condeno. Vá e não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Coisa pior. Esse é o julgamento. Isso que Jesus nos ensinou. E é isso que a gente precisa fazer. Porque senão a gente está perdido. Senão a gente entra nesse processo aqui, ó. Processo de fascinação. Sabe o que é a pessoa fascinada? A pessoa fascinada, ele é assim, o médium fascinado, né? Eu gosto de dar o exemplo de uma tropa. Você tem um pelotão ali, corpo de alunos, 280 pessoas, todo mundo rompendo. Eu aprendi a romper marcha com o pé direito, né? Todo mundo rompendo marcha com o pé direito. Marchando com o pé direito. Só o filho da outra mãe que está com o pé esquerdo. Aí o fascinado é assim, ela vira para a mãe do lado e fala assim, olha lá, todo mundo está errado, só meu filho que está certo. Esse é o fascinado. Fascinado é aquele que está fazendo um monte de bobagem, todo mundo está falando para ele que ele está indo para o caminho errado, mas ele, todo mundo, as pessoas não sabem de nada. É o fascinado. Porque o espírito estabeleceu um nível de sintonia, explorou tanto o campo mental daquela pessoa, que ele estabeleceu uma simbiose vibratória. E ele está fascinado, ele projetou o ego. Então ele acha que ele sempre psicografa o mentor da casa, ele acha que ele é o médium principal, ele acha que ele é o mais esclarecido, ele acha que a palavra dele é sempre a última. É um processo de fascinação. É isso. A fascinação tem consequências mais graves. Se a obsessão simples já tem consequência grave, essa é a mais grave ainda. Sabe por quê? Porque o espírita, o médium, não se dá conta. Todo mundo está falando para ele, mas ele escuta, mas não ouve. Ele está fascinado por ele mesmo. Ele acha que é um vagalume, tudo que ele toca brilha. Porque a mediunidade criou essa espécie de delírio comportamental que começou com um sulcro, o filetezinho do córrego. Só que aí aquele sulcro vai abrindo um volume na terra, vai se agigantando, e daqui a pouco ele vira um riacho, e aquele riacho é o processo de fascínio, né? É uma ilusão produzida pela ação, direta do espírito sobre o pensamento do médium. É um processo de simbiose mental e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. É o que a gente chama de monoideia. Todas as vezes. Por isso que na 919, que é muito batida entre nós, Santo Agostinho nos fala dessa necessidade do autoexame. Todo dia, será que eu falei isso? É o que está dentro de mim? Será que eu penso desse jeito? Eu realmente gosto de ser desse jeito? Eu realmente tenho o objetivo? Ou irrompeu de mim?
Porque se rompeu de mim, também encontrou refolhos da minha alma para essa atitude, nos refolhos da minha alma. E você ficar se estudando, ficar se analisando, ficar entendendo se aquilo de verdade é seu. Como é que é a tua relação com aquele teu próprio comportamento? Porque a pessoa tem o raciocínio paralisado. E por último, e não menos importante, o ato de subjugação. Kardec não usou a palavra possessão nesse momento, mas depois ele até usa na própria Revista Espírita também, porque de verdade, o espírito não está sob a posse, né? Está sob o jugo, porque não existem dois espíritos habitando simultaneamente o mesmo corpo, mas ele está sob o jugo. Então, olha, ele sofre essa constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e a faz agir a seu malgrado. Faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Uma vez, na reunião de mocidade nossa, nós estávamos reunidos e entrou uma menina, uma adolescente de 16 anos de idade, do grupo ali, e ela foi carregada por 5 homens corpulentos. E eles não estavam dando conta de segurar a menina. Era uma manifestação de possessão no seu mais alto grau. E o espírito, depois que ela foi levada para a reunião... E é curioso, porque quando terminou o processo, a turma, né, que a atendeu, conseguiu distanciar o espírito, que ela abre os olhos, ela não entende nem onde ela estava. Porque ela estava em casa. E o espírito dizia assim: eu a odeio. Eu vou acabar com a vida dela. Compromisso do passado entre os dois. Compromissos graves do passado. Sintonias espirituais. Às vezes, o próprio Leon, que eu comentei, ele falava de um caso familiar onde o espírito, com uma tenacidade enorme, criava situações na família para discussão, para tudo. Eu e Regina, a gente comenta, a gente tem que ficar atento. Porque às vezes a gente briga um com o outro por conta de prato que não lavou, por conta de... Não é que nós não dialoguemos sobre a dinâmica da casa, é a forma como fazemos. Porque aí a gente passa para o temperamento elevado, a gente passa para a irascividade, a gente constrói dentro do lar um verdadeiro inferno. Quer fazer a casa de museu, tudo no lugarzinho, sem ninguém pegar, sem ninguém mexer em nada. São neuroses que a gente vai construindo dentro do lar, onde nós vamos coisificando as relações. E olha, vocês querem ver? É clássico de saber. Aí tem um conjunto, um jogo de talheres. Entre nós a gente já superou isso. Não, isso aqui é para visita. Sabe por quê? Porque em casa, não. Você come isso aí mesmo, esse prato todo arranhado aí, todo sujo. Isso aí é para você usar no dia a dia. Quando vem visita, aí é o bonitão. O melhor copo, o melhor prato, o melhor isso, o melhor... Porque para visita presta, para dentro de casa não. Você fica com esse arranhado aí mesmo, essa panela toda destruída, come aí mesmo, pega na panela no fogão, vai para lá. Qual que é a mensagem que a gente está dando uns para com os outros? Que nós não temos respeito, carinho e apreço pelas pessoas que estão dentro de casa. E quando a gente recebe a visita, isso não tem nada a ver com querer receber bem, tá? Isso é outra coisa. É a gente criar um movimento falso dentro de casa. O Leão falava para mim, se eu recebo uma visita e hoje é dia de ovo, porque eu estou com pouco dinheiro, a pessoa vai comer ovo. Porque o meu objetivo é conversar com a pessoa, não é comer o que eu estou comendo. Ele sabe que eu sou suboficial da aeronáutica, sabe que eu não sou rico, né? Gasto um monte de dinheiro porque eu sou presidente de casa espírita e tenho que tirar do próprio bolso para pintar a parede lá da casa espírita. Ele quer vir me visitar, o problema é dele. Ele vai comer o que eu estou comendo. Agora, a gente cria um processo de falsidade. E aí, obviamente, como sai do regular, você gasta o que não tem, aí vira um excesso, aí vira uma neurose, está feita a desgraça. Para atender um amigo. Aí a mulher que briga com o marido que briga com a mulher, é um sanhaço do cão para a gente, na verdade, construir coisas materiais. E os filhos observam isso. Como nós lidamos com as coisas. E isso é ter uma vida materialista. E olha, os espíritos vão insuflando. Então, teve um espírito que avisou para ele numa reunião mediúnica. Eu falei, não, mas você não deve estar falando dessa pessoa. Porque ela é minha prima, eu conheço ela.
As coisas que ela faz não está condizendo com o que você está falando. Aí sabe o que o Espírito disse? Mas você não conhece ela quando ela desprende do corpo no momento do sono e vai para o mundo espiritual. Lá ela arrebenta com tudo. Lá ela se reúne lá com a turminha dela, que inclusive eu faço parte. Então, e agora ela volta para o corpo, ela quer se desfazer de mim? Não, o que há? E a subjugação, inclusive, gente, ela pode ser moral, mas também pode ser corporal. O próprio Divaldo, uma vez numa conferência, comentou que uma determinada pessoa, ele disse assim, ela foi suicidada. Porque o Espírito disse o seguinte para ela, se joga daí, acaba com isso. E aí a pessoa, assim, dá conta, botou a mão. Aí quando pulou, ela ouviu uma enorme gargalhada. Quando a pessoa tomou a consciência, ela já estava ali, blum, acabou. Ela chegou no mundo espiritual como suicida inconsciente. Sabe o que é o suicida inconsciente? É o que fuma, é o que bebe, né, o álcoolzinho, a cervejinha, né, eu bebo socialmente. Porque quem bebe social, mente. Certo? É isso. São esses viciozinhos. Né? No livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda coloca para a gente lá, examinando a obsessão. E aí, na hora que ele fala sobre o exame da obsessão, parte da análise que ele faz é em cima de vícios que nós nos permitimos ter, porque os classificamos como socialmente permitidos. Digo ali que tá bom, é uma relação de falsidade. A gente fala de fake news, o que tem de fake news? Comportamental. Então, é isso aqui. Subjugação corporal. Quando a gente vê, já fez, já bateu o carro, já provocou um desastre, um acidente. Mas tudo isso, gente, tudo isso começa aqui, ó. Tudo isso. Olha aqui, ó. Começa naquele sorriso de Mona Lisa que a gente dá, de canto de boca, dizendo que aceita a sugestão, que aceita o convite. A erva daninha a gente só nota quando ela medra. Mas como o tempo é um corcel, Regina já avisou aqui que o tempo da gente já acabou. Isso aqui a gente já comentou. O primeiro caso, o subjugado é esse constrangimento, né? E tem atitudes comprometedoras. O segundo, ele atua sobre os órgãos materiais. Então, parte das dores pulmonares, dores nas vísceras, determinadas patologias que nós construímos por afinidade espiritual. Eu estou trazendo o que está no livro dos médiuns. Não estou inventando nada. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível. Então, sabe o que acontecia com esse menino? Aparecia uma moça, e aí ele estava ali preso, como se fossem joanetes, e aí ele se quebrava assim, e aí a moça achava que ele estava se declarando para ela, mas era o espírito fazendo com que ele passasse por um vexame. Porque ele já estava num alto grau de subjugação, que é um processo obsessivo de uma tenacidade tão grande que os movimentos físicos do médium, da pessoa, estavam intimamente associados e ligados à proposta do espírito. Agora, não sejamos ingênuos. É um processo de simbiose vibratória. Bom, o tempo, esse corcelzão aí já foi, não é isso? A gente encerra por hoje. Tem mais material aqui, mas aí a gente vai deixar para amanhã, não é isso? As meninas... A gente continua amanhã, não é? Então, nós paramos aqui, tem 240. E aí, depois, ainda fazendo parte do segundo bloco de amanhã, a gente vai deixar um tempo considerável para perguntas e respostas. Então, vocês peguem o material que a gente já compartilhou hoje, meditem, olhem, dêem uma olhada em casa no livro dos médiuns, tragam as dúvidas e a gente vai aí trabalhar esse assunto de forma mais ampliada amanhã.